Evangelho que escreveu João, capítulo de número 11, nós vamos ler o menor versículo da Bíblia. Se não é o menor, é um dos. Contaram até as letras já para saber se esse aqui é menor do que Deus é amor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. João 11, 35. Jesus chorou. Eu queria que você fechasse os olhos um minuto, um instante. Veja se você consegue conceber, imaginar a descrição deste versículo. Jesus chorou. Amado Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus, que tu nos dês, ó Deus, a compreensão do que significa este versículo em toda a sua profundidade. Jesus chorou. Filho de Deus, que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, porque está escrito do que nada do que se fez teria sido feito se não fosse por ele, porque para ele, por ele, são todas as coisas, e é no poder da sua palavra que todas as coisas subsistem, e ele chorou. Eu quero te pedir que tu nos dês compreensão desse texto, para que hoje nós possamos sair um pouco mais parecidos com Jesus. É no nome dele, para a glória dele que nós oramos. Amém e amém. Queridos, eu como pastor tive já o privilégio, eu digo privilégio, não é a responsabilidade, não é o dever, não é o ônus, é o privilégio de partilhar, de estar ao lado de muita gente que sofreu dores muito grandes. Eu já estive perto de gente que sofreu coisas terríveis. Um desses dias, aqui na Bethesda, uma mulher me chamou um pouquinho antes do culto e eu me senti coração atravessado por uma faca. Quando ela disse: pastor, a semana passada eu pedi oração aqui na Bethesda, porque o meu marido estava em coma, ele teve um acidente de motocicleta, com coma profundo. Eu vim aqui pedir oração, e ela começou a chorar e disse: pois sexta-feira, isso era domingo de manhã, sexta-feira nós o enterramos, ele morreu, teve morte cerebral, morreu. E eu me compadeci daquela moça, uma jovem ainda. O marido morreu na flor da idade. Duas filhinhas pequenas em casa. Então eu conheço um pouco de lágrimas. Eu já chorei momentos terríveis na minha vida. Algumas pessoas nunca sofreram abalos, eu já sofri muitos. Aliás, eu sofri abalos desde que sou adolescente, desde a minha adolescência. Porque na minha adolescência, minha mãe deu à luz a gêmeos e a meninazinha só sobreviveu 2 dias. Então eu ainda era criança quando nós passamos por um drama da morte de uma irmã que não sobreviveu ao parto. Ela morreu 2 dias depois. Então eu conheço da lágrima, um pouco da dor, porque eu sou pastor e eu próprio vivi momentos de muita dor, de muito sofrimento. Já estive em famílias com filhos com leucemia. Eu já participei do drama de pessoas que estavam atravessando dificuldades enormes financeiras, além de estarem com câncer na família. Eu já vi muito drama, muita dor. Mas eu vi outros tipos de lágrimas já. Eu já, no meu gabinete, conversando comigo na minha sala, eu já vi pessoas chorando de remorso. Eu já vi pessoas chorando de arrependimento. Eu já vi pessoas que choraram porque foram abandonados, ou choraram porque estão caindo em si, porque abandonaram. Então eu conheço
um pouco e muito de lágrimas. Pouco porque a gente nunca conhece o suficiente, e muito porque eu já vi muitas vezes acontecendo. O texto diz que Jesus chorou. E a minha pergunta é a seguinte: por que Jesus chorou em público? Por que é que o Filho de Deus não escondeu suas lágrimas? Como que eu posso olhar para Jesus com lágrimas correndo, rolando pela sua face? De que maneira nós, os cristãos, podemos conceber aquele que é o nosso arrimo, Jesus, aquele que é o nosso pastor, Jesus? Como é que eu posso conceber aquele que esmagou a cabeça da perigosa serpente, Jesus, chorando? Porque na minha cabeça e na cabeça da maioria de nós, lágrimas representam fraqueza. O que chora está quebrado. Lágrima indica uma condição de quebrantamento. Lágrimas significam fragilidade. E na nossa ideia da divindade, quando nós concebemos Deus, foge das nossas categorias, foge da nossa mentalidade a possibilidade da fragilidade. Frágil é o fraco, é o que nós pensamos. Tanto que quando nós, homens, fomos criados, a maioria de nós ouvimos dos nossos pais o que? Homem não chora. Qualquer moleque já deve ter ouvido essa frase, qualquer rapaz já deve ter ouvido essa frase. Qualquer menino do sexo masculino ouviu essa frase pelo menos uma vez: homem não chora. Porque o homem parece que é criado numa sociedade para não se quebrar, para não se quebrantar, para não se fragilizar. Quando ele diz, o texto diz que Jesus chorou, a minha pergunta é: por que é que ele se desnudou? Por que é que Jesus se deixou ver chorando, inclusive? Por que é que ele não teve vergonha de... Porque o choro de Jesus foi público. Foi numa situação em que havia gente ao redor. Quando o texto do versículo 35 diz que Jesus chorou, o contexto foi a morte de Lázaro, que era amigo dele, e que já estava sepultado há 4 dias. É uma situação em que a família de Lázaro está devastada. Marta e Maria estão tontas, estão perdidas, estão sem saber o que fazer. E diante do choro de Maria, os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, o texto diz no versículo 33, e perturbou-se com aquela cena, com o drama, com a situação constrangedora. Ele não ficou impassível, frio, uma pedra. Ele não se manteve incólume. Não, o texto diz no versículo 33 que ele se agitou no espírito, que ele se perturbou com aquela cena, com o drama da morte, com a perda, com a saudade, com o vazio. Ele se abalou com aquilo, e a dor de Marta e de Maria, e o clima, e as circunstâncias chegaram nele, e ele se abalou, e o texto diz que Jesus chorou. E eu acho que ele chorou porque ele queria ser sincero com ele mesmo, honesto com ele mesmo. Ele não chorou para dar uma lição, ele não chorou para ensinar as pessoas que precisavam chorar. Ele chorou porque chorou. Não é assim: hoje eu vou pregar na Bethesda e eu preciso demonstrar para os irmãos da Bethesda que eu sou um pastor sensível. Então, quando o pastor Mário ou o pastor Eliel lerem os pedidos de oração, eu vou chorar, para eles verem que a gente precisa chorar. Então, não é assim, né? O pastor vai chorar para ensinar o povo a chorar. Ou você chora ou você não chora. Se você chorar
um choro provocado, ele é falso, e o choro falso não tem significado nenhum. Eu já vi muitos disso em climas religiosos, em clima de igreja. Mas os olhos secos, né? Não está chorando nada, o pastor só está... Ele está doido para chorar, mas não consegue, às vezes nem consegue. Irmãos, eu preciso tanto mostrar. E não sai nada. Esse choro não foi o choro de Jesus. Jesus chorou, aquilo tocou nele. Ele olhou aquela situação de Lázaro e aquilo mexeu com ele. E ele chorou, mas ele chorou de verdade. E com o choro de Jesus, com a lágrima de Cristo, sendo Ele quem Ele é, nós podemos olhar para Ele e aprender com Ele. Não é aprender com o que Ele fez, como Ele se comportou, é aprender com Ele. E a Bíblia Sagrada diz que nós temos que aprender dele, porque Ele diz assim: aprendei de mim. Nós temos que aprender com Ele, não é como Ele, a encenação que Ele fez, mas como Ele foi verdadeiro naquilo que Ele viveu. Então a primeira coisa que eu aprendo com Jesus aqui nessa situação é a seguinte: que ao contrário do que a gente pensa, nós somos felizes quando nós nos abrimos para os sentimentos. Se você quiser verdadeiramente ser feliz, você tem que se abrir para os sentimentos. Você tem que evitar criar uma ilha, ou ser uma ilha. Criar fossos na sua vida. Lembra aqueles castelos? Antigamente eles criavam o que eles chamavam de fossos, ou fossas, que eram vales que eles cavavam ao redor do castelo e enchiam d'água e ninguém conseguia entrar no castelo. Muitos de nós criamos fossos ou fossas ao redor da nossa vida e ninguém consegue chegar na gente. Por quê? Talvez nós tenhamos sido feridos alguma vez. Talvez alguém abusou já de nós. Se você, mulher, foi abusada sexualmente quando você era criança. Se você, rapaz, foi violentado, não só sexualmente, mas por palavras, com violência dentro de casa. É muito fácil pessoas que foram abusadas criarem fossas ao redor de si, encher de água canais ao redor da sua vida, que você diz assim: alguém pisou em mim uma vez, mas ninguém mais pisa. Eu fui ferido, mas ninguém me fere mais. E você se isola para os sentimentos. Você mantém as pessoas a uma distância regulamentar, não chegue perto. Mas quem chora é porque ainda não perdeu a alma. Aquela pessoa que se permite ser tocada por sentimentos é uma pessoa que está se abrindo para todo o sentimento, para o sentimento da alegria e para o sentimento do choro. Porque quando você se isola e diz assim: ninguém toca em mim, você não permite que as pessoas lhe machuquem, mas você também não permite que as pessoas tragam alegria para você. Você nunca sabe se alguém vai lhe fazer feliz ou se alguém vai lhe machucar. Aí você diz assim: pelo sim, pelo não, para não correr risco, não mais, no more. Não chegue perto de mim. Eu não quero sentimento de espécie alguma. E quando nós adotamos essa postura, nós atrofiamos a nossa alma. Nós fechamos o nosso coração. E nós nos candidatamos a nos embrutecer. E quem se embrutece se torna cínico. E quem se torna cínico se animaliza. E quem se animaliza é porque tem calos agora, criou calo na alma. E esses calos lhe fazem uma pessoa insensível. Porque tem agora muralhas ao redor de si.
Tem vales cheios de água ao redor da sua vida. São fossos intransponíveis no ser. E alguns de vocês, de tanto presenciarem a maldade, às vezes dentro de casa, de tanto terem sido feridos, às vezes por pessoas muito próximas de você, de tanto se decepcionarem, de tanto terem sido machucadas, você se isolou e você se tornou uma pessoa agora calculista, uma pessoa que é cética, que é ateia do ser humano. Não é que você é um ateu de Deus, você é um ateu do próximo. Você não crê em ninguém, você não acredita mais em pessoa alguma. Deixa eu só dar um exemplo. Alguns anos atrás eu estive no Nepal, na cidade capital do Nepal, que chama-se Katmandu. Por uma série de circunstâncias que não vale aqui agora contar, milagre de Deus, eu e o pastor Otacílio, da Bethesda, estávamos orando, porque a cidade de Katmandu fica num vale, e vocês sabem que o Nepal é onde estão as cordilheiras do Himalaia, que são as montanhas mais altas do mundo, inclusive o Monte Everest, o pico mais alto do mundo está lá. Então é rodeado de montanhas e a cidade fica num vale lá dentro. Você vê literalmente a cidade lá embaixo. Nós estávamos orando na montanha, olhando a cidade lá embaixo, e no que nós estávamos orando, nós vimos umas pessoas nos observando ao longe, e a gente ficou com medo, porque estávamos orando em voz alta, e a gente era um descampado, quer dizer, era um lugar ermo, não tinha casa, não tinha nada, era um campo, do alto das montanhas a gente orando. E aí vimos umas cabeças de pessoas nos observando. Vocês sabem que lá é um país que tem sido muito perseguido por terroristas, porque tem um grupo terrorista maoísta que contende com o governo. Nós ficamos com medo, achamos que poderia ser algum grupo terrorista e começamos a andar pela trilha. E no que nós estávamos andando pela trilha, uma pessoa gritou e falou: vem cá, vem cá, vem cá. Na língua deles, o missionário que estava conosco: estão nos chamando, vamos lá. Quando nós chegamos perto dessas cabecinhas que a gente via ao longe, eram obreiros de uma casa de recuperação evangélica que estava cuidando de crianças que tinham sido resgatadas do tráfico internacional da pedofilia. Que eu não tinha nunca estado perto disso. Que na Ásia, Tailândia, Singapura, Malásia, aquela região da Ásia, tem um comércio de pedofilia. Eles vendem meninas para serem prostituídas, mocinhas de 11, 10, 15 anos, até 9 anos de idade. São vendidas para serem prostitutas, escravas brancas. E essa casa era uma casa de recuperação de meninas, tirava essas meninas da prostituição, algumas com 15, 16 anos, já imprestáveis para a prostituição, porque elas perdem a virgindade às vezes com 12, 13 anos de idade, chegam a ter tantos parceiros, tantos homens abusando dessas meninas, comprando o direito de ter sexo com ela, que com 16 anos já estão contaminadas de AIDS, já estão sifilíticas, já estão devastadas com doenças venéreas de todas as espécies, já não nem servem mais, já são abandonadas como meninas de rua, mendigas que vão ficar mendigando pelas cidades. Então, essa é uma casa que recuperava, e aí a obreira falou: eu vi vocês orando em voz alta. E aí a gente pensou: quem é que está orando aqui em voz alta? Vem cá e tal, entra aqui para vocês conhecerem nossa casa. E nós entramos, e eu nunca tinha estado numa casa dessa. As meninazinhas, 14, 15, 16 anos ali, devia ter um grupo de umas 50, 55 meninas. E aí eu dei uma palavra, nós oramos, e depois foi ter um lanche com elas, e ela me mostrou uma assim, era pequenininha. As asiáticas são pequenininhas, ela é pequenininha, franzinazinha, bonitinha, o rostinho bonito, de uma menina que não devia ter 13 para 14 anos de idade. Aí ela disse assim: essa chegou essa semana aqui, nós estamos tendo uma enorme dificuldade com ela, uma enorme dificuldade com essa menina. Tiramos essa menina da prostituição, está aqui sendo recuperada, mas ela não confia em ninguém, não aceita amor de ninguém,
porque quem vendeu ela para prostituição foi o próprio pai. Aí a obreira disse assim: você imagine uma moça que o pai fez isso com ela, quem ela pode confiar? Se ela não pode confiar no pai, quem ela vai confiar? E aí eu olhei para aquela menina, ela estava fazendo a refeição, comendo, meu coração se encheu de misericórdia por ela, e eu vi naquela menina o retrato de muita gente que eu conheço, que em graus menores agem exatamente igual a ela. Eu não confio mais em ninguém, então não aceito mais o amor de ninguém, não recebo mais sentimentos de ninguém, não quero mais me expor, não vou me expor mais a ninguém, porque um dia eu fiz e me feri, eu confiei e fui decepcionado. Então é assim, Jesus tinha tudo para ser um homem frio, porque ele conhecia o coração dos homens. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa cética, porque ele sabia, e o texto da Bíblia diz que ele sabia, que entre os 12 tinha um que era ladrão, que era Judas Iscariotes. Que a Bíblia diz que Jesus desde o princípio sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que a religião, o berço religioso onde ele cresceu, estava carcomido de ódio, cheio de gente podre, dentro do meio religioso onde ele estava, sendo nutrido na sua fé. Ele sabia, mas viver essa luta, esse desafio de eu não me fechar em copas, de eu não me trancar com blusas de couro, de eu não blindar as portas do meu coração. Viver é isso. Viver é um eterno desafio de me manter vulnerável. Se você viver e quer viver uma vida bonita, prepare-se para rir e para chorar. Porque fechar-se para o rir e para o chorar é fechar-se para a vida. Se você quiser manter-se intacto, só tem uma maneira: é não dar o coração para ninguém. E quem não dá o coração para ninguém, precisa empacotá-lo, precisa jogar num canto. E quem joga o coração num canto, perde a capacidade dos sentimentos. Por isso é que a Bíblia diz que são bem-aventurados os que choram. Por que a Bíblia diz que são bem-aventurados os que choram? Porque quem chora saiu de dentro desse caixão imaginário, dessa urna imaginária, em que às vezes nós queremos trancar a nossa própria alma. Chorar é tornar-se vulnerável, é abrir-se para a vida, é ir, sim, mais uma vez, na direção daquele que pode nos machucar, daquele que pode nos ferir. Então é assim, o único lugar onde você pode ficar totalmente imune, isolado, é no isolamento total, é você se isolar completamente. E você sabe o que a Bíblia chama de isolamento completo? Que tem gente que diz assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou me isolar de tudo e de todos. Você sabe qual é o nome que a Bíblia dá para esse isolamento? Inferno. Quando a Bíblia quer falar de inferno, ela fala de solidão. Inferno é a solidão, é o isolamento, é você se separar de tudo e de todos, é você se prevenir de ter contato com alguém, de verter lágrimas, de chorar. Então tem um texto do Vinícius de Moraes que eu acho muito lindo, que ele faz a pergunta: qual é a maior solidão? Qual é a maior solidão? E o Vinícius de Moraes diz assim: a maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão, diz ele, o poeta, é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, e que não dá a quem pede
o que ele pode dar de amor, de amizade e de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, é o que tem medo de ferir e de ferir-se. O maior solitário é o ser casto, casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Ele queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que o reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes da emoção, as que são patrimônios de todo. E encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do alto de sua fria e desolada torre. Esse é o homem e a mulher que vive no inferno. Então, assim, coisa mais linda é que o capítulo 11 de João relata, narra um dos últimos eventos na vida de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro, é ungido em Betânia, entra triunfalmente em Jerusalém e é traído e morto na cidade de Jerusalém. Um dos últimos momentos de Jesus aqui na terra, ele está chorando. Que coisa linda, não perdeu a alma, não se encerrou dentro de si mesmo. Que coisa linda, mantém a sua humanidade, que é o desafio meu e seu. Porque quando eu me tranco para a possibilidade do sentimento, do afeto, eu me tranco para a possibilidade da dor também. Mas quando eu me tranco para a possibilidade da dor, eu me tranco para a possibilidade de ser tocado por qualquer coisa. Nada mais chega em mim. E se o próprio Deus quisesse falar comigo, ele encontraria em mim um coração duro. E vocês sabem o que a Bíblia fala do coração duro? Na parábola do semeador? O coração duro é aquele que a semente bate e não fertiliza, não germina. A semente vem, mas ela não é frutífera. E aí vem as aves do céu e roubam as sementes que foram semeadas. E aí perguntaram para Jesus: que aves do céu são essas? E Jesus deu a interpretação: as aves do céu são os demônios, é o diabo que vem roubar aquilo que foi semeado no coração das pessoas. É o inimigo da sua alma. Então é assim, sobretudo, que nós temos que preservar. O que é que nós temos que preservar? O nosso coração. Eu não quero viver uma vida que os últimos eventos da minha vida digam assim para mim: cara, eu encontrei o Ricardo Gondim. Você lembra dele? Ele era uma pessoa humana, lembra que ele era uma pessoa sensível? Pois eu encontrei, o cara tá frio. Ele tem um ar de aço inoxidável. O olho dele parece um punhal. Ele se tornou um homem duro. Não quero isso. Eu quero terminar os meus dias com um coração sensível. A dor, lógico, mas também a felicidade. A felicidade, lógico, mas também a dor. Porque quando nós somos sensíveis, Deus pode falar com a gente. O poder de Deus pode se manifestar na nossa vida. Então, mulher, você que foi ferida já na sua vida, você que já passou por decepções, você que disse: olha, a partir de agora eu vou ser outra pessoa, não faça isso, porque você está conspirando contra você mesmo. Você que está aqui hoje, que diz assim: já passei por muitas igrejas, já ouvi um monte de pastor falar um monte de coisa, mas quer saber de uma coisa? Eu vou ser outro. Não faça isso. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você se fecha para a possibilidade de um anjo estar pregando. Não é nem o pastor, é um anjo. E você não vai ouvir. Porque você, quando diz assim: eu não ouço mais ninguém, você não ouve mais ninguém. Nem o anjo. Então, essa possibilidade da gente se abrir para qualquer coisa, andar na vida vulnerável, é a beleza que eu aprendo em Jesus. Mas tem uma outra coisa, segunda, é que Jesus foi autêntico. É muito lindo isso, ele ser autêntico. Assim, Jesus não precisa representar.
Porque é interessante que no capítulo 11 ele chora, mas no capítulo 12 ele entra triunfalmente em Jerusalém. Só no capítulo 12, versículo 12, ele já entra triunfalmente em Jerusalém, o povo com palmas, com folhas de palmeira, gritando: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Ele montado num jumentinho, a cidade fazendo festa para ele. E eu fico imaginando essa coisa de fazer um tipo, de representar bem. Eu tenho que representar bem o papel de Messias, né? Vou entrar em Jerusalém, o povo vai fazer festa, lava essas lágrimas, não chora. E se chorar, vai se esconder ali naquele canto e chora no canto ali para ninguém lhe ver. Esconda, escamoteie, joga para debaixo do tapete quem você é. Mostre para os outros só o seu lado forte. Nunca revele a sua fraqueza, porque quem revela a fraqueza abre a possibilidade do outro montar nas suas costas. Não foi assim que a gente aprendeu a sobreviver? Não é assim que a sociedade nos ensina a sobreviver? Mesmo que você esteja fraco, não demonstre. Essa é a ideia que nós temos. Represente. Porque os fracos são pisados pelo mundo. Então a gente começa a criar uma personagem que não sou mais eu. Sou o que os outros esperam que eu represente. E aí o problema é que a gente começa a colocar máscara, né? A máscara do forte, a máscara do poderoso, a máscara do que não se dobra jamais. Aí um dia a gente vai querer tirar a máscara e ela está pregada na cara da gente. Um dia você quer tirar a máscara, não sai mais. Você passa a ser o personagem que você passou a encarnar. Você não sabe mais quem você é. E Jesus se recusa a isso. Jesus não representa papéis, ele é quem ele é. Ele não tenta impressionar o povo ao redor, ele é quem ele é. Eu sou o que sou. Gostou? Não. Não posso fazer outra coisa, só esse. É isso aqui, ó. E muita gente não gostou. Pior é isso, e muita gente não gostou. Não. Você não vai ser assim, não. Você vai ser diferente. Jesus não é assim. Porque uma vez Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém e vou ser morto lá, vou ser traído, eu vou morrer em Jerusalém. Pedro disse: não. Longe de ti esse papel. Você não vai para Jerusalém assim, você vai diferente. E outra coisa, se for assim, eu morro primeiro. Jesus disse: arreda daqui, Satanás. Porque você não discerne as coisas de Deus, você discerne as coisas dos homens. Jesus nunca tentou cumprir papéis para agradar o público. Nunca. Uma vez ele pregou uma mensagem, as pessoas não gostaram. Os discípulos vieram a Jesus e disseram: Senhor, o teu sermão está duro demais. Pega mais leve, porque nós estamos num negócio aqui de juntar gente, e pregando duro como você está pregando, a gente não junta gente. E tem muita gente indo embora. Eu acho melhor o senhor mudar o tom. Sabe qual foi a resposta de Jesus? E vocês também não querem ir embora? A mensagem é essa. Gostou? Não. Então, pior para você. Mas é isso aqui. Ele não tentava representar. Quando ele estava triste, chorava. Quando ele estava alegre, o texto diz: e ele exultou no Espírito. É o texto quando ele envia os 70. E os 70 voltam. Os 72, né, que diz Lucas que eram 72, voltam com a notícia de que os demônios estavam submissos a ele. A Bíblia diz assim, que Jesus exultou no Espírito e disse: eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Contudo, não se alegrem, porque os demônios lhes são sujeitos. Alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas ele, quando é para ficar feliz, ele está feliz. Mas quando ele está abatido, ele está abatido. Quando ele está triste, ele está triste. Ele era ele. Que eu acho que é um pouco do que nós precisamos aprender no exercício da nossa religião. Quer dizer, a nossa espiritualidade não pode nos descolar de nós mesmos. A nossa espiritualidade tem que nos unir a nós mesmos. Tem que nos integrar como pessoas. Não me chama para representar papéis. Ser espiritual não é representar bem um papel. Ser espiritual é ser autêntico.
Estou abatido, eu estou abatido. Porque nas igrejas evangélicas é assim: eu estou tão triste. Não fala isso, meu irmão. Crente em Jesus não fica triste? Não declara? Não decrete? Não chame isso para você. Mas eu estou. O que eu faço? Põe a máscara. Põe a máscara de vencedor. E se comporte como tal. Mas eu não estou assim. Por isso é que eu gosto de ler os salmos. Porque os salmos da Bíblia não são só de triunfo. Salmos da Bíblia são honestos. Tem salmo que ele se sente péssimo. Eu tô péssimo. Eu tô me sentindo igual um verme. Tem salmo que ele está se sentindo bem. Salto muralha. Hoje eu tô bem. Qualquer coisa que estiver na minha frente, eu vou arrebentar. Mas tem horas que ele está assim: Senhor, minha alma está tão abatida dentro de mim. Porque nós somos assim ou não? Quem é que é uma constância? Um monumento de constância? Ninguém. Todos nós somos assim. E Jesus também foi assim, porque ele era humano. Tinha momentos que Jesus disse assim: até quando eu vou ter que suportar essa geração incrédula e perversa? Isso é expressão de pastor. Imagine eu me levantar na igreja e dizer assim: até quando eu vou ter que aguentar vocês, Bethesda? Jesus, me leva logo, eu não aguento mais ser pastor dessa igreja. Vocês iam se escandalizar, mas Jesus teve um dia que disse isso para o grupo: até quando eu vou ter que suportar essa geração incrédula e perversa? E teve um momento que ele, no Getsêmani, angustiado, ele disse assim: a minha alma está triste, e triste até a morte. Sabe quem disse isso? Jesus. Minha alma está triste, e está triste até a morte. Por que nós precisamos ser honestos com nós mesmos? Primeiro, porque não adianta ficar falseando o que nós não somos. Segundo, porque Deus honra o coração sincero. Deus honra quem é honesto. Deus não tolera mentira, falsidade, hipocrisia, demagogia. Deus, não é de Deus isso. Primeiro, é inútil você ficar falseando o que você não é. É inútil, não adianta, não vai a lugar nenhum isso. Segundo, porque Deus vê o que vê. Deus não vê a falsidade, Deus vê a realidade. Deus não vê máscara, Deus vê o coração. Então não vale nada. E a Bíblia diz que Deus honra quem é humilde, que reconhece. Deus rejeita o soberbo, plastificado. Deus rejeita aquele que é insincero. Mas quem é honesto e quebrantado de alma e de espírito, a esses ele não rejeita nunca. Então assim, venha como você está. Você está triste? Venha com a sua tristeza. Com uma certeza linda que Deus não nos rejeita porque estamos tristes. Não desdenha da gente. Deus não nos olha com desdém, dizendo assim: fracoide, olha que fracoide, lá vem ele triste. Deus não age assim conosco. Deus não pega uma mulher que está quebrantada e olha para ela e diz assim: sua bobinha, fraquinha, bestinha, venha cá. Deus não trata a gente assim. Deus nos trata com o máximo de dignidade que é possível o ser humano imaginar, e ainda mais do que isso, porque é eterna a dignidade com que Deus trata cada pessoa. Ele conhece a nossa estrutura. Venha como você está triste, coloque ao pé dele, porque você vai ver que Deus não vai chutar um filho e uma filha. Nunca fez isso. Nunca fez isso. E nunca fará com você. Ele ama o quebrantado, o fraco, o débil, o que errou, o que fracassou, e que vem com as mãos vazias, dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te apresentar, a única coisa que eu tenho são as minhas mãos vazias. Aqui estão, Senhor, os cacos da minha vida, quebrei minha vida toda, e aqui eu venho. Deus diz assim: pois traga os cacos. Só uma coisa eu peço: traga todos. Deixe nenhum pedaço fora, traga todos os cacos, que eu vou fazer de você um vaso novo. Eu vou recomeçar a sua vida, eu vou reestruturar a sua vida. Que é a história de Lázaro. Jesus chorou, e das lágrimas de Jesus tem uma ressurreição. Lázaro ressuscita. Eu creio que o que fertilizou o que adubou essa ressurreição foram as lágrimas de Jesus. As lágrimas de Jesus.
Então é assim, traga suas lágrimas. Você diz assim, pastor, eu estou feliz, traga sua felicidade, que Deus não desdenha da nossa felicidade, Deus não tem inveja da nossa felicidade. Eu tenho um amigo que ele é tão pessimista que ele às vezes diz assim para mim, cara, as coisas estão indo tão bem que eu estou até com medo. Está indo tudo tão bem que eu estou até com medo. Eu digo, medo do quê, rapaz? Não tenho, eu estou com medo, porque quando as coisas começam a ir assim muito bem, Deus já começa a preparar uma tribulaçãozinha. Eu digo, cara, que visão é essa que você tem de Deus? Deus não é assim, venha. Deus quer celebrar conosco a nossa felicidade, os nossos triunfos. Deus quer sentar na mesa da festa conosco, como Ele quer estar conosco, da mesma maneira, quando nós estamos na casa do choro, da lágrima, do velório. Ele está com a gente. E Ele não nos acha ridículo. Deus não acha ninguém ridículo. Deus não trata ninguém como ridículo. As suas lágrimas não são ridículas. O seu choro não é ridículo. O seu comportamento não é ridículo diante de Deus. Deus olha para você com um olhar compassivo de um Deus amoroso e bom.